Vamos então agora para o estado que é a resistência de um estádio, de um campo de futebol dividido hoje no Brasil, entre os grandes clubes da Série A, que é o Rio de Janeiro. Vai ter Vasco e Flamengo no Maracanã, né? O Vasco fez uma promessa, o Josh, da 777, o patrono do Vasco, fez uma promessa em março de 2022. Ele profetizou. Nunca mais, isso foi em março de 22. 22 ou 23? 22, ele profetizou em 22. Isso. Nunca mais Vasco e Flamengo vão jogar com uma diferença orçamentária tão grande. Até agora, na verdade ele falou apenas que naquele domingo de março de 22 era o último jogo com desvantagem no orçamento. Isso claramente não aconteceu, ainda está longe de acontecer no Vasco e Flamengo, ainda que a gente possa ver hoje uma diminuição do abismo que há, né? Esses times que devem entrar em campo no domingo, eles se enfrentaram no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a base, né? O Flamengo ainda não tinha o De La Cruz, mas esse Vasco com os reforços do Verratti, do Praxedes, esse novo time que foi formado durante o Brasileiro, enfrentou o Flamengo do Tite no segundo turno e jogou bem, foi um jogo equilibrado. Né, perdeu de 1-0 e foi um jogo em que cada equipe acabou dominando um jogo. Mas ainda é uma diferença muito grande, né? Aquela promessa de não ter mais abismo financeiro ou sequer diferença orçamentária está longe de ser cumprida. Quando você vê os times lado a lado, isso não deixa dúvida. Ainda tem uma diferença gritante entre Vasco e Flamengo. Foi mais um dirigente que jogou pra galera, né? Todo mundo sabia que isso também não ia acontecer tão rápido. E tá no longe. Primeiro turno, antes de o Vasco trazer o time que fechou o campeonato, foi um passeio, né? Foi um massacre, né? Foi muito fácil. Foi 4-0 ainda no primeiro tempo. Né? Foi muito fácil. O torcedor do Vasco foi embora no comecinho do segundo tempo. Antes de começar o segundo tempo, no intervalo já tinha vascaíno indo embora. Foi muito fácil. Aí no retorno, o Vasco já tinha Verratti, Payet, Praxedes, Paulinho. E foi um jogo Medel, que o Vasco mereceu o resultado melhor, né? Claro, a situação... Pelo menos o empate ele merecia. O Vasco foi esse jogo aí. Né? O Vasco conseguiu enfrentar bem o Flamengo do Tite e perdeu de 1-0. Nesse momento, como é que vocês estão vendo o confronto de domingo, hein? Nesse comecinho de temporada? A distância ainda é enorme, né? De elenco. O Flamengo conseguiu melhorar o elenco do ano passado. É impressionante. Trouxe o De La Cruz, que a gente está vendo ali na foto no telão. Então, o Vasco ainda não compete financeiramente hoje com o Flamengo, isso reflete no campo. E mesmo se estivesse competindo, um investimento muito alto, até você chegar o time lá, reserva, que jogou contra o Nova Iguaçu e perdeu de 2-0. Reserva não. É time misto. O time misto do Vasco. Compara com o time reserva do Flamengo. Né? E, além disso que o Conrado está falando... Até você chegar lá é difícil, você vai indo aos poucos para chegar nesse patamar. Demora. Só que é um Vasco e Flamengo, como a gente viu nesse último jogo, foi equilibrado. Mas ainda a distância é muito grande, não é pouco não, é muito grande. A minha disparidade é enorme e aí eu não entendo. Eu vou voltar de novo àquilo que a gente falou do Ramon lá atrás. Você tem um treinador, o Ramon Dias, agora a gente fala do Ramon Dias, era do Ramon. Você tem um treinador, vai jogar contra o Nova Iguaçu, você tem um time ali. Né? O time precisa de novo, de entrosamento, de rendimento, de confiança. O time já acabou o ano... Né, sendo quase indo para a Série B, jogando mal, jogando alguns jogos bem, outros ali. Aí você vai para um jogo em que você tem que buscar de novo, né, um entrosamento, a confiança, jogadores. Você pega o time e mescla o time. Antes de um jogo contra o Flamengo, onde você tem que entrar com o quê? Com coragem, com confiança, um time mais ajustado, mais cascudo, você perde daquele jeito. Então, assim, você só vai diminuindo, né, aliás, você só vai aumentando a distância do Flamengo. Eu não entendo isso, Conrado. Quando você tem que jogar com o time titular para enfrentar um time que é muito superior a você no próximo jogo e você mescla o time. Você quer testar um dia antes, um jogo antes de um jogo tão importante. Eu entendo pela parte técnica. Os argumentos do Paulo Nunes são ótimos. Só que tem essa questão física, né? De um começo de temporada, aí vem os médicos falando, enfim, a fisiologia. Eu entendo, só que assim, aí tem essa questão, assim, entendeu? Você vai jogar lá, mas vamos pensar lá na frente. Aí o Vasco não chega lá na frente, o Vasco não classifica agora.
E aí o jogador vai ficar sem jogar. Aí o problema é, não tem, não tem joga. os outros jogos ainda. Não vai decidir contra o Flamengo. Mas assim, eu entendo ainda mais, né, você foi um grande jogador, eu entendo pela parte técnica. Só que eu acho que o treinador aí, de repente, pode ficar meio de mãos atadas, assim. Para de elogiar o Paulo Nunes, cara. O cara vai sair daqui mascarado pra caramba. Já elogiou umas 300 vezes hoje o Paulo Nunes. Só falo porque é verdade. Se tivesse jogado mais ou menos, eu falo, você que jogou bola? Só isso, jogou bola. Chutou. Você que chutou, jogou muito. Agora, vocês veem, é muito começo de temporada ainda, né? Eu não consigo prever, assim se o jogo é mais tenso para um ou para outro domingo. O Flamengo ainda tá também, né? Jogou lá fora, ainda não fez uma grande exibição, tá logo no começo. Verdade. O Vasco tem uma grande notícia. O Payet tá jogando muita bola. E aí, é só Campeonato Carioca, é só amistoso. Mas dá para ver uma grande diferença. O Payet é um jogador de renome mundial. Deixou meio Payet nas férias, né? Emagreceu 8 quilos, né? Deixou. Queimou a gordurinha que o Luxemburgo falou, acabou de ficar literal. Mas aí ele tá jogando muita bola, cara. E é exatamente essa diferença. Eu tenho a impressão que, assim, ou ele não veio tão preparado, ou ele veio achando que pensamento de europeu, que aqui é muito pior, mas também você não vai jogar andando aqui, amigo. Aqui você não vai jogar andando. E aí, agora que ele emagreceu, ele tá jogando muita bola. O Payet é craque, gente. É muito craque. Você pega jogos que ele fazia na Premier League, West Ham, que ele fez com a camisa da seleção francesa. É assim, ele joga muita bola. Ele tem um entorno pega também, os né? melhores momentos ali do Olympique de Marselha. Ele é craque mesmo, é com C maiúsculo. Então, assim, é uma grande notícia pro Vasco. Se ele continuar assim, magrinho e tal, 10 o Vasco tem. Aí, claro, tô com você. Precisa do entorno. A lesão do Paulinho Paula foi, assim, absurdo. Um baque muito grande. Um baque muito grande, jogador muito importante pro Vasco na última temporada. Seria também para essa. Transmissão do Sport TV, domingo, 7 da noite. A má notícia é que no primeiro jogo da temporada no Maracanã, as fotos que a rádio CBN fez do estádio, o repórter Leonardo Vieira, do helicóptero da CBN, mostram um gramado marcado, né? Teve shows, não sei se o piso tá bom ou ruim, porque a gente de longe é difícil chegar a esse veredito, mas visualmente a gente vê um gramado marcado. Tomara que a bola role bem neste domingo para o primeiro clássico da temporada no Rio de Janeiro. E Flamengo, Pedro Henrique Torre de volta com as informações. Campo e bola e, claro, também de arbitragem. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Beijo para você novamente, abraço aos companheiros por aí. Exatamente, esse fim de semana temos o primeiro clássico carioca no Campeonato Estadual, Vasco e Flamengo, a volta do Maracanã, domingo, 19 horas. Então, essa grande expectativa, aquele 50-50, né? Torcida metade para cada lado. Aqui no Rio de Janeiro ainda é possível, ainda tem essa convivência. Então, fica essa grande expectativa. Os times se preparando. O Vasco vem de uma derrota para o Nova Iguaçu. O Ramon Dias poupou alguns jogadores para essa partida. O Payet tem entrado no segundo tempo ali e tendo boas participações, está fininho, torcida vascaína com grande esperança. Será que começa o jogo nesse domingo? Então fica muito nessa expectativa de como o Vasco, depois até de uma boa pré-temporada no Uruguai, vai se portar no primeiro grande clássico com os seus reforços aí, tem o João Vitor, enfim, o Rojas, umas peças novas que o Ramon Dias teve também para 2024. O Flamengo, pelo outro lado, também teve até um bom início, uma pré-temporada nos Estados Unidos, aquele 4-0 contra o Audax, aí depois voltou para o Brasil, teve esse 2-0 agora poupando jogadores no meio de semana. Bruno Henrique e Gabigol, quem diria, no time reserva, mas marcando gols. A tendência é sim que voltem Pedro e Cebolinha para o time no domingo, time titular, considerado titular pelo técnico Tite nesse momento. Mas os que falaram nesse fim de semana, na rodada do meio de semana, foram os auxiliares e filhos também dos treinadores, né? O Emiliano, pelo lado do Vasco, e também o Matheus, pelo lado do Flamengo, falaram um pouquinho sobre esse trabalho inicial de 2024. A gente acompanha um pouco do que falaram os dois auxiliares e filhos dos treinadores agora. O clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todos os jogos que estamos jogando. Sim, não, contra o Flamengo vamos jogar com tudo que a gente tem. A gente está em preparação.
El año pasado llegamos a semifinal y terminamos peleando por la lucha del rebaixamento. A gente tem uma planificação e não vai sair daí. Aconteça o que aconteça. Então a gente pretende ficar evoluindo e a gente só vai saber o quanto vai ser mais para frente. Vão vir percalços, vão vir momentos difíceis que vão consolidar ainda mais a equipe ou não. Vão vir momentos que a gente vai estar bem, fluindo muito natural. Então fica muito difícil te dar tanto uma porcentagem agora ou quanto vai atingir o ápice. Porque a gente pode falar que como equipe a gente está com um grupo que está muito consciente dessa evolução que a gente tem que estar tendo e todos incutindo uma mesma ideia de estar trabalhando e evoluindo sempre. Bom, o recorte é esse, Breiler. Payet e Arrasca, então, desde a estreia do francês. Aí são números parecidos, né? 20 jogos para o Payet, 16 jogos para o Arrascaeta, 3 gols para cada um, o Arrascaeta com mais assistências, 4 contra 2. Então, em números ali de participações em gols, o Arrascaeta, de fato, tem mais em menos jogos. Já dá para fazer essa comparação, Breiler? Então, em termos de qualidade técnica, não vejo problema. São 2 craques, 2 meias geniais que podem surpreender a qualquer momento. O Payet já demonstrou isso. Mesmo quando não estava na melhor física no ano passado, ele ainda assim fez diferença para o Vasco em alguns jogos, ajudou na reação, na luta contra o rebaixamento. E agora, fisicamente bem, é um jogador que tende a pegar mais na bola, que ganha mobilidade e, naturalmente, o Vasco fica melhor com ele. A grande diferença hoje é que o Arrascaeta tem companhia mais qualificada para dialogar e até para dividir essa responsabilidade. No Vasco, há uma dependência dessa excelência técnica do Payet. Então, por essa dependência, o Payet tende a ser um jogador mais sobrecarregado e o Arrascaeta, ele pode fazer a diferença, claro, no Flamengo. A gente já viu várias vezes jogo enroscado para o Flamengo, o Arrascaeta vai lá e resolve, mas tem outros caras com ele que demandam atenção e, naturalmente, se há um time com a qualidade do Flamengo, arrumado, como o Tite tem arrumado, e faz um sistema de marcação que dificulte o lado do Payet, uma dobra de marcação, ou até mesmo uma marcação individual, já fica muito difícil para o Vasco do Ramon Dias, ainda mais em reconstrução, conseguir alternativas a ele. E nesse ponto, o Flamengo leva uma vantagem evidente. Acho que vai mais no que o que o Marra disse, né? É mais uma tentativa de você mobilizar o grupo, porque você vem de uma derrota para o Nova Iguaçu. Por mais que você tenha poupado alguns jogadores, a atuação foi ruim, houve momentos ali de desatenção até, então é mais uma tentativa de você mobilizar, ligar o alerta e lembrar também a torcida, estamos atentos aqui ao que está acontecendo e tem um clássico ali na frente contra o Flamengo, a gente sabe da importância e estamos aqui dentro bem mobilizados em relação a isso. Então é mais para passar o recado mesmo, porque é teste, é início de temporada, tudo bem, etc. Mas tem que classificar também no Campeonato Carioca, né? Tá passando ali o tempo. Se você perde um clássico, alguma coisa assim, o Vasco tem um jogo a mesma pontuação, mas um jogo a mais, do que o Flamengo. Então, se você tropeça novamente na tabela, falando em termos de tabela, né? O tropeçar, o verbo tropeçar, na tabela e depois encontra mais dificuldades, imagina se você fica fora de uma classificação para a reta final do Campeonato Carioca. O Vasco já sofreu momentos bem turbulentos no primeiro semestre do ano passado. Então, acho que eles entendem muito bem o tamanho disso para não levar para a sequência da temporada. Eu entendo, especialmente, quando o Pedro fala, especialmente pelo vazio no calendário. Porque aí você fica distante de uma competição, que é uma competição que é importante, porque é início da temporada e tal, mas eu não mudo absolutamente nada que o Vasco fez. Assim, então tá bom, joga com todas as feras, aí põe o Payet para jogar o início do campeonato estadual, ou vai para fazer amistosos que podem encorpar, que podem testar mais, como os que o Vasco fez. Eu faria a mesma coisa. Isso dá uma perda de pontos no campeonato estadual. Cara, infelizmente, o Flamengo fez o mesmo. É que o Flamengo não perdeu tantos. E o Botafogo também. O Botafogo se complicou todo no campeonato estadual. E foi líder do Campeonato Brasileiro um tempão. Mas se a gente dormisse, acordasse e visse a classificação, o Botafogo terminou bem o ano. E o que tem nas entrelinhas disso? É que isso testa o nível de convicção da direção. Sim. Porque se daqui a pouco, o Vasco perdeu, o Vasco está fora, o Vasco não vai... Aí começa aquela coisa.
Gente, seguinte, precisamos justificar aí para alguém, porque estamos mal, vamos ficar... A justificativa não, né? tem que ser... A justificativa é o seguinte, a gente também, sabia né? o que a gente estava fazendo e pronto, vamos ter que contratar. Mas... É isso aí, esse é o ponto que o Bruno tocou. O Vasco ainda está em montagem. Contratou reforços, chegou João Vitor, Rojas, jogadores que, de certa maneira, dão profundidade de elenco, mas poucos jogadores ali para vestir camisa e resolver o problema do time e elevar o nível. Então, vem de uma base... Perdeu o Paulinho ainda, né? Exato, perde o Paulinho por lesão. Vamos comparar as opções que o Flamengo tem no meio campo por causa do Vasco. O Flamengo tem Alan, Pulgar, Gerson, De La Cruz, fora o Arrascaeta. O Vasco tem Zé Gabriel, perdeu o Paulinho, o Jair... jogadores que estão em outra fase, em outro estágio em comparação aos jogadores do Flamengo. Nas pontas, por exemplo, há uma vantagem muito clara. O Vasco contratou David, Serginho, Rossi, mas são jogadores de uma prateleira abaixo. Não se compara. Ainda há um abismo de elencos entre Vasco e Flamengo. Aquela história da 777, o último clássico em desigualdade... falácia, balela. Hoje o Vasco precisa estar consciente das suas limitações até para ter chance de fazer um bom resultado contra o Flamengo. E para o Ramon Dias é isso, no espírito, vida ou morte, vamos ganhar, atitude, mas até na formação da equipe e até nas mexidas durante o jogo, tem de ser consciente dessas limitações para conseguir, de certa forma, igualar essa vantagem que o Flamengo tem em termos de qualidade. Ô Pedro, você mais cedo falou sobre a questão da arbitragem, né? Porque foi polêmica, principalmente envolvendo o Vasco nos 2 últimos jogos. E aí afasta um árbitro, afasta o outro. Como é que vai ser dessa vez, hein? Como é que vai ser feita a escolha, então? Pois é, ficava essa expectativa aí de qual seria o árbitro para esse clássico de domingo, né? Justamente por conta dessas polêmicas nos jogos do Vasco, né? Nos 2 últimos jogos, 2 árbitros afastados, Bangu e Nova Iguaçu, o Vasco reclamando bastante em relação a isso. Então, a FERJ decidiu que vai ter uma reunião agora às 2h30 da tarde, lá na sede da própria FERJ. Aí eles vão ter reuniões com os representantes de Flamengo e de Vasco. Eles vão conversar lá, vão ter currículos na mesa dos árbitros. Tem esse nome aqui, esse nome. Vocês podem debater aí, escolher o árbitro que vocês querem. Entrar em consenso? Beleza, então não precisa de nenhum tipo de sorteio. Se não houver um consenso, aí lá na sede da FERJ mesmo vai ser feito um sorteio com presença da imprensa, inclusive. Então a gente vai estar lá para conferir o que vai acontecer. Se vai ser um consenso entre os 2 clubes ou vai ser necessário um sorteio para definir o árbitro que com certeza vai estar sob pressão nesse clássico dos milhões de domingo no Maracanã. Eu já vi de tudo. Agora, chá revelação de árbitro pra mim não vai. Boa! Porque o Pedro vai lá pra FERJ, ele vai ficar lá sentadinho na sala. Não, mas tem uma diferença. Ele vai descobrir... No chá revelação você não escolhe. Você não escolhe, é verdade. Não, mas ele vai... A revelação é pro Pedro. Se ele vai acompanhar no sorteio ou se já vai chegar com o árbitro... E a gente está falando só do primeiro clássico de um campeonato que vai ter vários. Eu acho que já está abrindo um precedente muito perigoso. Para daqui a pouco... para o daqui a pouco, do daqui a pouco, porque tem muito clássico, gente. E com muita história envolvida. E sem uma firmeza, sem uma convicção da FERJ, com a preocupação... Entenda, quando a FERJ sugere o acordo para que... Ela está falando o seguinte, eles é que decidiram. É isso. Eles é que decidiram, não tem nada a ver com isso. E ela tem tudo a ver com isso. Marra, não vai resolver o problema, mas vai fazer com achar que o culpado. Não, e vai fazer com que os clubes não reclamem. Sim. Do tipo, deu algum problema na arbitragem? Foi você que escolheu. Você que quis esse, né? Isso é o atestado de incompetência da FERJ, incapacidade de melhorar a arbitragem. Tempo a gente vai perceber, Breiler, que nós não vamos precisar de federações mais, hein? Exato, os clubes vão... A gente decide a arbitragem, por que a gente não pode bancar essa estrutura também? Eu adorei chá de revelação. Vai saber se eles vão se entender, né? Não, mas esse aí vai ter o chá de revelação. Ô, Bruno, eles se entendem no primeiro clássico. Depois... Mas tem mais muito clássico pela frente. Agora, imagina se é sorteado o que o Vasco queria, aí o Flamengo e tem... o que o outro aí ele fala assim, era exatamente o que o Vasco queria, era esse, e tá Fluminense vendo? E Botafogo aí tem o vídeo da bolinha assim, mexendo. A do meio não mexe.
E Fluminense e Botafogo estão observando. Falam, quer dizer que eles gostam daquele ali, né? Não, que momento maravilhoso. Puro suco de futebol brasileiro. Vamos despedir E o do Pedro não queria participar de tudo isso. Tá vendo? Sexta-feira, olha que delícia o Sport Center. Obrigada, viu? Tá liberado agora. Vai sextar. Bom, galera, não temos dúvidas que o Flamengo tem um time melhor e é muito maior que o Vasco. Isso está evidente, mas futebol é jogado. Quem vocês acham que irá ganhar o clássico? Deixem aí nos comentários. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. 2024 é o ano. Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais. Demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer. Tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar que você vai ter que marcar a hora. Tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?